Bem-vindo ao nosso canal, o Filosofia de Bolso. Para quem não me conhece, meu nome é Guilherme, eu sou estudante de filosofia. Hoje nós vamos falar sobre filosofia e pandemia. Isso mesmo. Será que filosofia e pandemia têm alguma coisa a ver? Será que a filosofia pode nos ajudar a viver melhor esse tempo de pandemia? Bom, vou tirar aqui a minha máscara para que vocês possam me escutar melhor, mas o meu álcool em gel está aqui. Muito bem, então hoje o tema da nossa semana é filosofia e pandemia. Será que tem alguma ligação? Será que a filosofia pode nos ajudar a compreender melhor a pandemia e a viver melhor? Muito bem, nesse desejo de que a filosofia fosse um instrumento que pudesse auxiliar a humanidade, alguns filósofos italianos, alguns filósofos lá da Itália, no ano passado, no início da pandemia ainda, quando começou o lockdown, quando começou todo o esquema da quarentena, quando as coisas começaram a fechar e todo mundo começou a ficar meio desesperado, preocupado, esses filósofos lá na Itália se reuniram e eles criaram um projeto que se chama, vou ler aqui para vocês, Prendiamola com filosofia. Staffetta di filosofi, strumenti pratici per affrontare la quarentena. Então, traduzindo, é um projeto para que a filosofia se tornasse um projeto, um instrumento prático para enfrentar a quarentena, para todos os cidadãos da Itália que iriam passar por aquele momento. Então, é muito comum, aqui no Brasil principalmente, nós escutarmos de que filosofia não serve para nada, de que a arte não serve para nada, a filosofia, os artistas não servem para nada, tudo isso tem que ser descartado, tudo isso não tem que ser investido com o dinheiro do Ministério da Educação. Mas eu quero te dizer uma coisa, a filosofia pode nos ajudar nesse período de pandemia e pode nos ajudar muito. E eu quero trazer alguns pontos que esses filósofos lá na Itália fizeram duas lives, uma em março, a outra em abril, trazendo um pouquinho de como a filosofia pode ser um instrumento para viver melhor esse tempo que nós vivemos hoje, de pandemia, de quarentena, de fechamento e de estar recluso dentro das nossas casas. A primeira coisa que a filosofia nos ensina como algo que pode ser um instrumento é se nós olharmos para a filosofia do estoicismo. Isso mesmo, o estoicismo é uma filosofia do período helenístico, uma escola filosófica, E o estoicismo ele tem a seguinte linha de pensamento: nós não podemos mudar a natureza, nós não podemos mudar, nós fazemos parte da natureza, mas existem realidades que nós não podemos mudar. Nós não podemos controlar o tempo, se vai chover ou não, a nosso bel prazer, a nossa maneira. Então, esse é o primeiro ponto que o estoicismo nos ajuda a viver a pandemia, compreender que nós não podemos mudar o curso da natureza, biologicamente falando, como esse vírus afetou a realidade e a nossa vida. E a filosofia estoica, ela busca uma tranquilidade e paz de espírito diante somente daquilo que eu posso fazer. O estoicismo nos ensina que nós não devemos nos deixar abalar por essas realidades que nós não podemos mudar. E muitas vezes nós vivemos essa experiência durante essa pandemia. Nós nos angustiamos, nós nos desesperamos porque nós queremos acabar logo com esse vírus, nós queremos que a nossa vida volte ao normal, mas isso também, esse pensamento já esteve presente, eu tenho certeza, na cabeça de cada um de nós. Eu não posso mudar essa realidade e eu tenho que encontrar a minha paz de espírito, assim como nos ensina os estoicos, para não enlouquecer diante dessa quarentena. O outro ponto importante, uma outra escola filosófica importante, que serve como um instrumento para nós vivermos melhor essa quarentena e essa pandemia, é o existencialismo. Todos nós estamos vivendo
questionamentos que a escola existencialista coloca há muitos anos. Por exemplo, a morte nunca esteve tão presente nos nossos dias. Ela está diante dos nossos olhos, basta ligar a televisão para você ver o número de mortos. Então isso faz nós pensarmos a nossa existência. E nós pensarmos também, será que nós somos o suprassumo da realidade? Será que de fato, como muitas pessoas pensam, nós somos os seres superiores da natureza, superiores aos outros animais, aos outros seres vivos? Será? Será mesmo? Esse é o questionamento da escola filosófica. Porque algo que nós não podemos nem ver, pequeno, pode destruir a nossa vida, como esse vírus, como o coronavírus. Então isso também são questionamentos que está presente nos nossos dias de pandemia e que pode nos ajudar como um instrumental para viver melhor essa quarentena e essa pandemia que nós passamos. E outra coisa, nós nos questionamos o que é realmente importante e quem realmente é importante na nossa vida nesse tempo de pandemia. Então, nós nos questionamos o que realmente importa. Quando nós tivemos que nos fechar, parar de trabalhar, nós pensamos qual é o sentido real da vida, o que realmente é importante na minha vida. Será que é esse trabalho? Será que é o dinheiro? Será que é o tempo que eu gastava na minha vida não tendo tempo para minha família? E eu fui obrigado a parar. A pandemia, a quarentena nos fez parar e nos trouxe esses questionamentos, que são questionamentos também da filosofia. Outro ponto importante que Aristóteles nos trazia em seus escritos, a amizade, o valor dos amigos e como nós sentimos falta dos nossos amigos durante essa pandemia. E também, como Aristóteles diz, nós somos seres políticos, nós somos seres relacionais e que nós precisamos nos relacionar e estar com as pessoas em convivência, em fraternidade, em amizade, e nós sentimos falta disso. Tudo isso está muito presente nos nossos dias de pandemia, de quarentena, e são também instrumentos que a filosofia nos traz para nós vivermos melhor esse tempo. E também a questão da corporeidade. Tantos filósofos falaram sobre o corpo, sobre a importância do nosso corpo. E hoje, quando nós conversamos com as pessoas, o que você quer fazer quando a pandemia passar, quando tiver vacina para todas as pessoas, quando nós pudermos nos encontrar novamente nas festas, nas famílias, com os amigos, na faculdade, a maioria das pessoas dizem que elas querem abraçar. Então a importância do nosso corpo também é algo que a filosofia nos traz e que nos ajuda a compreender e a viver melhor esse tempo de pandemia e de quarentena. Então eu queria dizer, se você acha que a filosofia não serve para nada, mas você viveu todos esses questionamentos nesse período de pandemia, eu quero lhe dizer, você está fazendo filosofia. E você está com os questionamentos que a filosofia já traz há mais de 2000 anos. Então, a filosofia é importante e ela pode, como foi o desejo desses filósofos italianos, ser um instrumento para nós nos questionarmos diante da nossa fragilidade humana, diante desse vírus, nós questionarmos a nossa existência, nós buscarmos a paz de espírito durante esse período de quarentena e de pandemia. Então, eu quero lhe dizer, se você acha que não serve para nada a filosofia, assim como dizem que não serve para nada os artistas, experimenta viver esse tempo de quarentena e de pandemia sem um filme, sem uma série, aí você vai valorizar a vida dos artistas. Experimenta viver esse tempo de pandemia sem esses questionamentos passarem pela sua cabeça. É impossível. Por isso eu quero te dizer, a filosofia é sim muito importante. E por mais que ela seja considerada por muitos como algo que não faz sentido ou como algo que não tem importância, ela tem a sua importância e ela nos ajuda a passarmos por esse tempo. Portanto, eu quero te dizer, a filosofia ela vai continuar fazendo balbúrdia, né? Como criticaram, assim como todas as ciências humanas, e ela vai trazer essa balbúrdia para dentro das nossas cabeças, para nos ajudar com esses questionamentos a passar por esse período de quarentena e de pandemia.
refletindo sobre a sua vida, sobre o real sentido da sua existência e quem realmente é importante para você, assim como a vida que você levava antes da pandemia, se você realmente quer voltar a ter aquela vida louca de trabalho onde você não tinha tempo para nada. Hoje você pôde, com essa pandemia, trazer para a sua vida questionamentos que a filosofia já traz há mais de 2000 anos. Eu espero que essa pandemia passe e que você utilize também da filosofia como esse instrumental para passar melhor por esse tempo, buscando a paz de espírito, não se deixando se desesperar por aquilo que nós não podemos mudar, assim como nos ensinou a filosofia do estoicismo, e refletindo sobre a sua existência e sobre o que e quem realmente é importante na sua vida, como nós pensamos tantas vezes nesse tempo de pandemia. Eu me despeço e eu espero que passe logo, que em breve tenha vacina para todos e que nós possamos nos encontrar novamente com quem amamos, nos abraçar. Enquanto isso, vamos filosofando, refletindo, para passarmos melhor por esse tempo. Até a próxima. Até semana que vem. I'm the only